Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de xadrez. Vamos ver hoje uma partida bem interessante que aconteceu no Campeonato Brasileiro de Xadrez, que está na sua 85ª edição. O campeonato está sendo sediado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E aí, essa foi uma partida que aconteceu no dia 29 de janeiro de 2019, tá? Entre o mestre internacional Máximo Iac Macedo, de rating 2349, contra o candidato a mestre Luciano de Souza Zálio, beleza, de rating 2268. Vamos ver uma partida aí bem interessante, quando às vezes um sacrifício dá errado, né? Vamos lá, sem tentar dar muito spoiler, vamos lá. D4 foi a abertura escolhida pelo Macedo, né? O Máximo Macedo. Vamos lá, temos cavalo F6, C4, E6, depois de cavalo C3 temos D5, padrão, né? Aqui já do gambito da dama. Temos peão toma em D5, peão toma em D5. De certa forma, uma linha das trocas aí, né? De trocas de peão, coisa que não acontece muito. Ok, bispo G5, bispo E7, temos E3, H6, bispo vem para a casa H4, C6, dama vem para C2, roque, temos bispo D3 desenvolvendo, cavalo de B7, cavalo de G2, ambos os jogadores vão tentando fazer o melhor possível, né? Temos bispo D6, H3, torre vem para casa E8, e aqui uma decisão um pouco incomum do mestre internacional Máximo Iac Macedo. Ele decidiu optar pelo roque grande. Bem, geralmente nesses casos, nessas posições, faz roque pequeno mesmo, tá? E pode seguir algo do tipo cavalo B6, por exemplo, reposicionando o cavalo, algo como A3, impedindo que o cavalo ataque a dama e ganhe o bispo de casas claras, né? O bispo pode voltar para casa B8, torre de AC1, e o jogo vai continuando normalmente. Contudo aqui, depois de torre E8, seguiu na partida o roque grande. Então, prenúncio de que o mestre internacional Máximo Macedo está de olho justamente em avançar esses peões aqui, né? E partir de fato para o ataque. Seguiu B5, logo em seguida, é a resposta que as negras dão, ou seja, se você roca na ala da dama, elas vão também tentar o máximo possível avançar esse peão, né? Justamente os peões dela nessa ala para atacar o rei das brancas. Temos o lance G4, B4, ataca o cavalo, que vem para casa A4. Temos cavalo B6, propondo uma troca, mas as brancas decidem jogar o cavalo em C5. O cavalo fica muito bem posicionado. Ok, temos A5 avançando também os peões. G5 também se mantendo fiel à sua estratégia, né? Cavalo vem para casa E4. Agora aqui a gente tem que pontuar algumas coisas. Por exemplo, se você tomar esse peão, o seu bispo cai aqui, né? Além disso, ameaça-se agora capturar esse cavalo aqui, né? Em C5. E aí, claro, ganhar o peão depois com o bispo retomando em C5. As brancas são praticamente forçadas a tomar o cavalo em E4, depois de peão toma, cavalo toma em E4, né? As negras vão ficando aí por enquanto com um peão a menos depois de bispo E7. Claro, elas vão tentar ao máximo recuperar esse peão aqui, né? Da casa G5. Depois de bispo E7 temos o lance torre de G1, colocando mais um defensor ali, né? nesse peão. Temos o lance rei H8 para evitar, por exemplo, essa tomada aqui, né, e poder retomar com o seu peão, né, em H6. E aqui a gente tem que pontuar um lance bem interessante, que foi o lance cavalo F6 por parte do mestre nacional Máximo Iac Macedo. Bem, não é a melhor forma de prosseguir, tá? O lance cavalo F6 tem alguns erros de concepção, acredito que não foi muito bem calculado, vamos assim dizer. Não é uma coisa que vai levar ao fim da partida logo de cara, não, mas deixa as coisas um pouco complicadas para as brancas, tá? Elas não conseguem compensação suficiente. Mais comum algo do tipo bispo G3, pode seguir, sei lá, algo tipo bispo F5, por exemplo. E aí as brancas estão muito bem na partida, né? Depois de algo tipo bispo E5, centralizando o bispo, apontando já para o rei inimigo. Depois das trocas em E4, o bispo pode retomar em G5, e você pode até inventar de entregar a qualidade aqui, né? Depois de peão toma em G5, H4, e essa configuração de peças aqui, né, para atacar
o rei inimigo é bastante forte. As brancas têm uma vantagem considerável, vamos assim dizer. Mas depois de cavalo F6, as coisas não são tão bem assim. Por quê? Primeiro de tudo, as negras podem tomar esse cavalo aqui sem medo, né? De fato, o lance correto é tomar o cavalo em F6. Aqui que tá. Talvez, nas considerações, o mestre internacional tenha pensado em jogar o lance G6, né, nessa posição. Contudo, esse lance é de fato correto, né? Contudo, ele acabou jogando peão, toma o peão em F6 e aí a partida vai logo um desastre, né? Segue depois na partida. G6, né? É de fato a forma correta de seguir. Aqui agora, claro, as negras não podem tomar. Se as negras tomarem, por exemplo, com peão toma em G6, segue-se mate, né? Depois de dama toma em G6 e aí esse peão de H6 vai cair com mate. Portanto, depois de G6, forma correta, bispo E6, defendendo o peão de F7. E aí depois disso, vamos supor, as brancas tragam cavalo F4, ameaçando capturar o bispo. Torre G8, e depois de cavalo H5, por exemplo, torre toma em G6, torre toma em G6, peão toma em G6, dama toma em G6. Dama F8 defende tudo, né? Defende esse peãozinho aqui, defende o mate. Então, de certa forma, as negras ficam com uma vantagem interessante, né? O rei fica bastante exposto, as brancas têm uma certa iniciativa, mas as negras têm um bispo pelo peão e, claro, uma certa vantagem, mas uma vantagem pequena, vamos assim dizer. Contudo, depois de peão toma em F6, as coisas mudam completamente, segue-se um verdadeiro desastre. Por quê? Acredito eu que o mestre internacional Macedo deve ter visto alguma coisa além, né? As negras, de fato, têm que provar que elas estão melhores depois de bispo toma em F6, por exemplo, né? As negras vão ter que achar recursos defensivos na posição, mas de fato elas conseguem se segurar. Preste muita atenção. Aqui, de novo, mais um sacrifício das brancas, e um sacrifício que de fato não faz muita coisa, que foi o lance torre G6, no melhor estilo tal, né, maníaco e tal, mas nada, mas aqui não foi necessariamente correto. A gente vai mostrar, olha só. Primeiro de tudo, só para te mostrar, a dama toma em C6 era menos pior, né? Por exemplo, tomando o peãozinho ali em cima. Se algo do tipo torre E6, defendendo seu bispo, e além disso, tirando a dama dali, algo tipo dama G2. Pode seguir bispo A6 atacando o cavalo em E2, por exemplo, depois de cavalo F4. A torre pode dar um cheque, depois que o rei vier para B1, torre de E6. E as negras ainda estão vencendo, mas não é tão óbvio, tão explícito assim, quanto estava no exemplo anterior. Bispo toma em F6, foi o que de fato seguiu. E aqui, né, a gente já pontuou o lance torre G6, de novo sacrificando a torre inteira aí, em troca de mais um peão, vamos assim dizer. Depois de peão toma em G6, dama toma em G6. E aqui que tá, provavelmente as brancas têm ideia de, claro, capturar esse peão aqui e começar a dar vários cheques perpétuos, talvez, né? No máximo talvez tentar conseguir um empate, ou tentar capturar esse bispo aqui, né? Tem algumas ameaças, vamos assim dizer, mas as negras têm sim recursos defensivos na posição. As negras são capazes de defender, e de fato o candidato mestre, né, o Luciano Zalio, ele simplesmente vai lá e mostra que estava com disposição para defender. Primeiro de tudo, aqui nessa posição ameaça capturar o bispo, né, com cheque, ameaça várias coisas. Primeiro de tudo, bispo G5, né, defendendo o bispo, defendendo o peão em H6 por enquanto. Aqui as brancas têm várias opções. Elas decidiram seguir com o bispo toma bispo em G5. Uma opção aqui é jogar de fato o lance torre G1. Tá? Depois de algo do tipo torre E6, atacando a dama, por exemplo, é possível tomar em G5. E aí depois de torre toma dama, bispo toma em D8, torre toma torre em G1, cavalo toma em G1. E aí você consegue perceber que as negras ficam com uma torre por 2 peões, ou seja, uma vantagem realmente considerável, né? Uma vantagem realmente muito grande. Portanto, depois de bispo G5, só para você ver que as negras estão de fato vencendo, né? Só para você ver. Então, o mestre nacional Máximo Macedo decidiu seguir com bispo toma em G5, né? E aqui as brancas continuam, né? Depois de peão toma em G5, dama H6 cheque, rei G8 buscando a defesa, torre G1 ameaçando capturar esse peão de forma muito destrutiva, mas G4, né, o avanço do peão, garante realmente agora que as negras vão se safando, né, vão se defendendo.
E as negras têm uma posição vencedora. Claro, se você tomar de torre, o bispo retoma, né? Se você tomar de peão, aqui nesse caso, você bloqueia a sua própria torre e dá tempo de as negras jogarem algo de torre A7 e depois vir para cá e recompor aí todas as suas forças. Seguiu dama G6, né? Nada de tomar o peão necessariamente. Rei vem para casa F8, depois de cavalo F4, tentando trazer mais uma peça para o ataque, né? Seguiu o lance simplesmente torre A7, trazendo a última peça que estava lá no canto para ajudar na defesa. Depois de peão toma em G4, torre G7, afugentando a dama daí, que vai para casa H6. Cavalo vem para casa D5, de novo trazendo mais uma peça para ajudar na defesa, né? Cavalo H5, ameaça a torre, beleza, você pode até entregar essa torre aí sem nenhum problema. De fato é necessário entregar. Seguiu o lance dama G5, propondo até uma troca de damas, mas depois de dama D6, cheque, rei G8, cavalo toma torre em G7, rei toma torre em G7. As negras ainda têm 2 peças por 3 peões, ou seja, é praticamente uma peça nas contas, assim, né? Naquele sistema de pontuação, então é praticamente uma peça a mais. Siga o lance torre H1, tentando ativar a torre, quem sabe seguir com algum ataque. Mas as negras têm muitos recursos, de novo, vários recursos defensivos, vários recursos que permitem inclusive até entregar material, né? Aqui o candidato a mestre, Luciano Zali, decidiu jogar o lance cavalo toma em E3, por exemplo, aproveitando justamente que depois que o peão retomar, você pode retomar de dama ou até mesmo de torre, por exemplo. Enfim, claro, com cheque, né, e tal. Cavalo toma em E3. Torre toma em E3 era ainda mais preciso, acredite ou não, claro, muito complicado de ver, né, que tomar de torre é muito mais preciso, mas é uma ideia interessante. Aqui, claro, se as brancas inventam de tomar, né, por exemplo, dama toma em E3 com cheque, depois de rei C2, B3, a ideia é vencedora, né? Se peão toma, você pode trazer esse cavalo agora finalmente para cá, em B4, antes seu peão estava lá, não tinha como ele ir, mas agora, né, com cavalo B4, cheque, o rei tem que vir para casa B1, e aí depois dama E4, por exemplo, rei A1, dama toma em H1 é mate, depois de torre toma em E3, se o rei inventa de sair para B1, a ideia é vencedora jogar torre E2, né? E depois de, sei lá, dama toma em C6, por exemplo, bispo pode tomar o peão em G4, e aqui é questão de tempo, né, para você, quem sabe, jogar aqui, por exemplo, esse lance, bispo F5, atacando esse rei, né, ideias de, enfim, muitas ideias vencedoras nessa posição. Contudo, o cavalo toma em E3, apesar de ser um pouquinho menos preciso, não tem problema nenhum com ele, continua vencendo. Depois de torre H5, atacando a dama vem para casa G6, propondo a troca, e aí depois de dama C7 cheque, rei G8, peão toma o cavalo em E3, bispo toma em G4 atacando a torre toma o peão lá em A5, mas depois de torre F8, o mestre internacional Máximo Macedo decidiu abandonar a partida. Aí você me pergunta, Renan, qual é a ideia? A ameaça mais forte aqui é de fato esse lance, né? Torre F1. Se a gente desse, por exemplo, um lance nulo às brancas, vamos supor que as brancas não pudessem fazer o lance. Se fosse o lance das negras, o que elas fariam? Dariam um mate em 2. Tá? Com torre F1, se fosse o lance das negras, né? Torre F1, e depois de rei D2, por exemplo, torre D1, é um mate, né? Você está dando checkmate, um mate bem interessante. É muito interessante a gente ver alguns padrões de mate aqui. Se depois de torre F8, por exemplo, seguisse algo do tipo B3, abrindo a casa B2 para o rei, segue esse mate depois de torre F1 de novo, e depois de rei B2, por exemplo, torre B1 é mate, né? O peão de B4 controla várias casas importantes. Aqui também, depois de torre F8, né? Se algo do tipo rei D2, tentando, sei lá, quem sabe escapar. A ideia agora é torre F2, um pouquinho diferente só, mas depois de rei E1, por exemplo, você pode dar cheque em E2. Bem, para onde quer que o rei vai, mate no próximo lance, né? Tanto D1 ou F1, segue-se dama B1 no próximo lance com mate. Então, uns padrões de mate bem interessantes para a gente revisar. Aí foi a partida, de fato, depois do lance torre F8, mostrando aí que às vezes, né, nem todos os sacrifícios saem de fato como esperado, não saem de fato como acontece, né? Tem que se calcular muito bem os sacrifícios, principalmente sacrifício tão valioso em troca de alguns peões, né? A iniciativa realmente não foi isso tudo. E acontece, né? E aí, o que você achou dessa partida? Conta pra mim nos comentários, eu realmente fico muito contente quando eu vejo os comentários de vocês. Além disso, se você gostou, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e clique em gostei, porque aí eu fico sabendo que você está apreciando os nossos vídeos, beleza? Forte abraço e a gente se vê muito em breve.